Boa noite pessoal. Boa noite, galera. Como é que tá a entrada do pessoal aí, Sabrina? Tem gente já assistindo a gente? Sim, tem algumas pessoas que deram um oi aqui pra gente. Dá um tchauzinho aí pra gente. Sim. Aí já tem algumas pessoas que entraram já. Bom, vamos lá. Hoje a ideia aqui é fazer um bate-papo aqui com o Guilherme sobre o Ironman. Para quem não conhece ou quem sabe pouco sobre o Guilherme, né? Eu vou tentar falar pouco, tá? Vou deixar mais para ele. Ele é o ator principal da brincadeira aqui. Mas o Guilherme é o nosso professor aqui na academia, na Aquaboia, e ele é o mais novo Ironman aqui de Guararema. E só para quem não está muito familiarizado com o Ironman, com o triatlon, eu vou dar uma explicaçãozinha rápida sobre o que é. O triatlon em si abrange algumas distâncias, né? O triatlon é nadar, pedalar e correr. E existem algumas distâncias. Existe short triatlon, sprint triatlon, triatlon olímpico, o Ironman e o Ultraman, né? E outras distâncias que o pessoal às vezes coloca no meio dessas aí, mas as mais conhecidas são essas. E talvez uma das mais desafiadoras e um dos maiores eventos de triatlo do mundo, né? Inclusive essa prova que o Guilherme participou em Floripa é classificatória para o Mundial de Kona, né? No Havaí. E uma das provas mais desafiadoras do triatlo mundial é justamente o Ironman, onde o atleta nada 3.800 metros, pedala 180 quilômetros e corre outros 42 quilômetros. E, bem, resumindo, o triatlon do Ironman é isso aí, e o Guilherme teve uma participação espetacular, né? Ele é o quarto Ironman aqui de Guararema, se juntou ao grupo né? E foi bem legal, bem legal. A gente ficou muito contente, eu fiquei muito orgulhoso disso aí, né? Sem querer me vangloriar, mas quando eu participei a primeira vez do Ironman em 2014, eu nem imaginava que a gente fosse ter mais atleta participando dessa prova aqui de Guararema. Então ele levou o nome aí, mais uma vez, da Aquaboia e de Guararema para o mundo, né? Pode-se dizer, porque é uma prova mundial. Essa prova do dia 28 de maio, para vocês terem ideia, a gente tinha participação de atletas de 36 países. Eram mais de 2.000 atletas. É um negócio bem legal. E dando espaço para o Guilherme falar um pouquinho sobre a prova, né? Primeiro é o seguinte, acho que o pessoal quer saber sobre sua trajetória no esporte, desde quando você começou, qual a sua modalidade preferida, enfim. Conta um pouquinho da história pra gente e mostra essa medalha maravilhosa aí que tá aí na mesa aí, poxa, o pessoal quer ver. Parabéns, Guiel. Isso aí que é prestígio. Então, boa noite, galera. Bom, minha trajetória no esporte começou quando eu tinha 6 anos de idade, né? Comecei no futebol, daí lá pra cá vim praticando vários esportes, né? Como lutas, taekwondo, aikido, dança, vôlei, atletismo. Até dança o cara vai. Daí eu tive que entrar para algum esporte que eu conseguisse fazer sozinho. Daí, no caso, comecei com a corrida.
É distância curta, 3 km, 4 km. Mas aí foi surgindo aquela sensação de desafio. Até onde o corpo poderia aguentar. Aí comecei a aumentar a distância, de 4 para 10, 13, 26. E aí foi indo, né? Até que surgiu o gosto pela corrida de rua. Ó. Aí, depois veio o ciclismo, enfim. E na verdade, a trajetória do Guilherme é bem interessante aqui com a gente, né? Acho que depois da terceira tentativa de entrar aqui na academia para trabalhar com a gente, que ele acabou sendo incorporado à turma aqui. E foi bem bacana porque ele queria dar aula de natação, e vamos falar a verdade, né? Ele era um martelo sem cabo, cara, não sabia. O nado dele era bem complicado. É só sobrevivência. Meu. Muito mal. E o cara, ele se dedicou de uma forma assim espetacular a aprender. Eu vou contar um segredinho, né? Não sei se pode, mas eu vou contar. Ele, para acertar a técnica, ele treinava em cima do colchão da casa dele. Nossa! Chegava lá pra... Né, que era desafio, né? Tinha um tempo, né, pra aprender as técnicas. Aí eu falei assim, vou parar um pouco com a corrida. Aí quer dizer, treinar a técnica no colchão, né? Fazer os movimentos. Pra entender como que era cada nado, né? Muitos vídeos. Pra entender sim como que era a técnica do esporte. Então, e no fim o cara foi... O Guilherme foi se esmerando em tudo aí e conseguiu desenvolver até a própria técnica, o próprio método, né, de natação. E hoje nada bem pra caramba, tanto que fez a parte de natação do Iron lá, foi para 1h14, né? 1h14, 3.800 metros. A gente tinha uma expectativa aí de 1h20, né? 1h20, foi para 1h14 e o danado saiu dando risada da água, né? Sem vergonha. Até a primeira prova aquática foi com 4 meses de natação, né? Foi, então, a gente... Então, eu entrei em novembro, aí quando foi em fevereiro, né? Que pegou a gente foi fazer uma prova no mar, é verdade, com menos de 5 meses aí de piscina, se aventurou no mar e deu certo. Ia fazer o 500 metros, daí KM, que se você entrar no 500 metros, mal começar a prova e terminar. Daí eu me inscrevi com KM. Aí eu dava assim, mas eu sou forte na corrida, faz a 4 então. Daí acabei me inscrevendo para uma prova que não sabia nem como ia funcionar ela. E nunca tinha feito nada parecido, né? Nada. E acho que foi o que deu start no cara aí para fazer um triatlo. E vocês querem saber, ele nunca fez um triatlo antes do Ironman. Foi estreia no... Ele estreou no triatlo, fez aqui alguns simulados com a gente foi fazer simulado lá em São Bernardo, né? São Bernardo, Santa Branca. Mas nada oficial, tudo assim, bem improvisado, né? Agora, numa prova de triatlon, já estreou de cara no Ironman. Então, o cara não é fraco, não. Para o cidadão estrear no Ironman, que acho que tem, além de muita vontade, uma determinação absurda. E por falar no Ironman, conta pro pessoal um pouquinho aí sobre... Acho que a turma está meio curiosa, não sei, em saber... Como foi a prova em si, né? Como é que... Aliás, vamos surfar. Vamos por partes. Você lembra como que surgiu a ideia de participar do Ironman? Lembro. Só não vale falar o que eu falei exatamente com você nessa piscina aí. Senão vai ficar chato a live. Então a gente tava nadando, né? Treinando na piscina. Aí chegou uma hora que o Zé falou e falou: você quer fazer o Iron ano que vem? Daí foi no... junho e julho? Foi em junho do ano passado. Foi em junho de 2022. Zé, quer participar do Iron? Falei, bom, é o meu sonho, né? Participar um dia. Falei, você quer fazer ano que vem?
Já falei, mas será que consigo? Ele falou, você quer ou não quer? Eu falei, quero. Eu falei, beleza, então. Não foi tão suave assim o diálogo. Foi Você vai. Foi mais ou menos assim. Daí ele falou, né, que consegui a casa por irmão dele, né, que fui, quero agradecer, né, a ajuda do Antônio, do Clorango. A ideia do Guilherme participar do Ironman foi uma coisa bem interessante, né? O ano passado, o Antônio Carlos, dono da Clorango, amigo nosso aqui, parceiraço, enfim, amigo meu pessoal há bastante tempo, ele participou do Ironman, treinou, inclusive era para ter participado antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, enfim, teve aquela parada toda. Ele treinou 2 vezes pro Ironman e o ano passado foi. E eu acompanhei o Antônio na prova, literalmente acompanhei de perto até a corrida dele, fui pedalando do lado do cara, porque tava, enfim, eu não sabia o que ia acontecer com ele lá. Eu fiquei meio preocupado e fui do lado. E no final da corrida dele, quando ele já estava assim, faltavam 3 km para chegar, o cara estava empolgado, estava bem, ele virou para mim no meio da corrida, correndo do nada, assim, ele soltou uma aqui da gente levar outra pessoa para fazer o Ironman, que a gente devia, até uma, não é obrigação, mas um dever nosso de oferecer essa oportunidade de experiência de vida, que eu sempre falo que o Ironman é uma experiência de vida, né? Para uma outra pessoa. E eu perguntei para ele quem seria essa pessoa, né? E ele na hora de bate-pronto assim falou, o Guilherme, por que não? Eu fiquei até meio surpreso, eu tava pedalando, até tomei um susto, né? Falei, poxa, então tá, né? Vamos ver. Mas aí a prova, ele terminou a prova, a gente fez aquela festa toda e tal. Foi bem pra caramba também o ano passado no Iron. Superou até a expectativa de tempo dele. A gente voltou para Guararema, né? E depois de uma semana mais ou menos, eu perguntei para ele, do nada assim, só para especular, né? Porque às vezes o cara tá empolgado com o final da prova, né? Tá com a adrenalina lá em cima, tudo animado e solta uma dessa aí. Eu falei, bom, deixa eu perguntar pro cara se realmente aquela ideia lá tá valendo, né? E eu perguntei para ele se ele se lembrava, pelo menos, do que ele tinha me falado no final da prova, e ele confirmou, falou que sim, que era aquilo lá mesmo e, enfim, a gente ia se juntar para levar o Guilherme, se topasse, lógico, né, por livre e espontânea pressão, para ir pro Ironman, né? Porque a inscrição pro Iron, não sei se vocês sabem, ela tem um custo bem alto. Então a gente fez uma divisão, né, do custo da inscrição entre a Aquaboia, a Clorango e o Guilherme. E quando eu ofereci para ele, ele tomou um susto, eu acho que maior que eu tomei lá durante a corrida do Antônio no final. Mas ele tomou um susto e topou, como o cara gosta de coisa fácil, né? Coisa facinha, aí topou, fácil pra ele. Topou, e a gente desenvolveu o projeto, porque na verdade é um projeto, né, Guilherme? Um projeto. Porque... trabalho foi quase um ano, 10 meses, né? Envolve muita coisa, né? Alimentação, mudança de hábito, né? Rotina de treino. Enfim, e fala um pouquinho da sua rotina de treino, inclusive, como é que era assim Bom, no ano passado, né, foi um pouco mais tranquilo, né? Era um esporte por dia, né? Musculação, fortalecimento, né? Uma coisa que era bem mais metabólica, né? Treinos mais longos, para deixar o corpo preparado para o que iria vir. Aí, isso foi até dezembro. Quando entrou janeiro, aí já começou a mesclar 2 esportes por dia. No caso, sempre a natação e a musculação, e o pedal e a corrida em sequência, que era para habituar o corpo para essa transição de um para o outro, né? Ter essa parte do corpo sair pesado da bike, né? Com a perna pesada,
e entrar pra corrida. Daí foi até abril, né? Não, foi até abril. Foi até abril. Daí abril começou os treinos mais intervalados, né, de potência. Foram até, foi até começo de maio. Foi até a segunda semana de maio. Segunda semana de maio. E na segunda semana de diante, que era a reta final já, aí já foi mais tranquilo. Foi só polimento. Foi só né? polimento, bem mais... O polimento era correr 6 km, né? Pedalar 1h30, né? Era só polimento, né? Natação meia horinha. Mas o Iron exige muito, né? Disso aí, Dedicação, tempo. Isso aí não tem jeito, não tem por onde fugir. Não dá pra fazer um Ironman treinando meia hora por dia, não. Isso aí é uma prova muito específica, né? E não só treino da parte física, mas sim treinar a parte de alimentação, psicológica, né? Porque querendo ou não, você vai passar um certo tempo sozinho durante a prova. Então você tem que estar com essa parte psicológica pronta e a parte da alimentação. E se deixar falhar alguma parte, aí você não tem energia para o próximo esporte. E ali até a maneira de treinar e descansar também, né? O descanso é uma parte importantíssima do treino, né? Às vezes o pessoal acha que tem que, como a gente fala na gíria do treino, torcer o cabo, né? O tempo todo. E não é bem assim que funciona, não. Se o cara ficar naquela de torcer o cabo o tempo todo, ele vai chegar torcido na prova e não vai ter prova, né? Aí não funciona. Fala que muitos atletas começam a torcer o cabo nos treinos e acabam tendo que parar em competições pós-lesão, né? Ou para antes pós-ter lesão, fica 15 dias parado, e no caso uma prova longa assim, não tem esse tempo para ficar parado pós-lesão. Você nunca teve lesão, né? Desde Não. que começou a treinar pro Iron, nunca teve lesão, nunca ficou parado, nem afastado por lesão. Aliás, nem por doença nenhuma. Não, eu corro há 9 anos já, nunca parei por lesão nenhuma. Inclusive tem aquela técnica meio particular sua de correr que nem uma gazela, assim. Você vai correndo que nem uma gazela. Não encosta qualquer. Técnica? É uma técnica. É uma técnica, inclusive é a técnica certa, né? Isso é bom. Amém. Mas é bem bacana, assim. É natural, né? Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, também pode deixar aqui nos comentários da live. O pessoal pode fazer perguntas pro Guilherme, nosso Ironman. E como a gente ia começar a falar, e eu cortei falando do comecinho, da onde que surgiu a ideia, fala um pouquinho de como é que foi a prova lá, o desafio no dia lá, como é que a gente começou o dia lá e como é que você terminou o dia. O que passou pela sua cabeça, que nem eu sei. Você não falou, a gente viajou todo esse tempo, você não falou pra mim. Bom, no dia da prova mesmo, né? A gente acordou 4h30. Acordou 4h30. E eu acordei 3 horas da manhã. Daí organizando as coisas, né? A gente tava na prova. Eu não dormi direito, cara. Não dormi. Eu capotei. Aí só que quando eu acordei eu fui pensando na prova, né? Pensando no que eu ia fazer. Porque eu pensei, não tinha mais o que treinar. Tudo que tinha que treinar estava feito já. Então aí você tinha que curtir o momento, aproveitar a prova, curtir. Até o zero antes da prova, deu umas orientações de como seria, né, para não cair muito na pilha do pessoal que sai forte no começo. Aí quando deu um pouco de nervosismo na hora que entrou na baia para largada da natação. Que viu o pessoal chegando, aí começou a escutar o barulho da largada, aí deu um pouco de nervosismo, o batimento subiu, mas quando chegou na linha de largada, que eu fui sair mesmo, tava bem tranquilo, aí deu aquela acalmada, caí no mar tranquilo, aí foi só colocar em prática o que ele tinha treinado. Acho que a modalidade mais fácil foi a natação, que eu consegui soltar mais, bem tranquilo. Curtiu a prova, né? Curti bem a prova. Daí no ciclismo, né? Foi divertido também, foi gostoso. Teve uma dificuldade por causa do vento, chuva e frio que eu não estou habituado. Foi gostoso, tá sendo legal pra caramba. Um vento lascado, uma rajada de vento, né? 60 km por hora com essa rajada lá, tá louco? Pensou pra caramba. Não, a primeira volta foi... Eu tentei forçar aí na primeira volta, só que daí quando eu cheguei, que não estava batendo o tempo que eu tinha programado, eu pensei, acho que eu vou parar com nossa aqui, não tô conseguindo.
Daí eu parei, acalmei um pouco, falei, bem, vou terminar, vamos curtir o momento. Daí eu reduzi a marcha, fui só ajudando perna, deixando... Eu aproveitei a prova mesmo, né? Curtindo a paisagem. Aí tinha que me esqueci o tempo de lado. Aí fui só pra concluir. Daí fechei a segunda volta mais tranquilo. Daí quando eu cheguei pra corrida, foi até engraçado, né? Daí você não sabe. Eu coloquei o tênis, olhei pro tênis, bicho, é eu e você. Né? Tô no meu esporte agora, no esporte que eu domino há um pouco mais tempo. Falei, vamos lá, é a gente agora. Né? Daí eu falei pro tênis. E peguei e fui pra corrida. Né? Aí comecei a me soltar, foi nem 500 metros pra perna estar inteira de novo. E foi só aproveitar. Ai, que Uma bom. emoção muito boa aí quando chegou no final da corrida, que fechei pra 4:10. Né? E terminei inteiro. Falei, nossa, que... É uma vitória, né? Uma emoção muito boa, muito Sim, gostosa. você conseguiu terminar o que muitos não conseguiram. Sim, começaram com 2.600 atletas, terminaram com 1.920, se não me engano. Uau. Teve 700 desistências durante a prova. Uns por hipotermia, ou pela dificuldade da prova mesmo, igual o Zé falou. Muito vento, contra. É pesado. Porque lá, assim, dando uma ideia básica de como que é a prova em si, né? O mar não tem jeito, o mar tá lá, tem que nadar os 3.800 metros e é feito um circuito dentro do mar ali e beleza. O ciclismo são 2 voltas e 90 quilômetros, né? E uma particularidade do Ironman em Florianópolis é que na segunda volta, principalmente pro amador, que pedala num ritmo um pouco inferior à elite, né, ao profissional, na segunda volta, quando chega no meio da segunda volta, que é no retorno para a base do Ironman, né, onde faz a transição para outro esporte, para a corrida, no meio da segunda volta geralmente entra um vento sul que atrapalha muito, né? Além de ser gelado, ele é muito forte. Só que eu acho que comecei na segunda volta. Só que aí esse ano foi meio particular. O vento sul danado enganou todo mundo, entrou na primeira volta já. E no meio da primeira volta aí quebrou, né? Eu havia emprestado uma blusa, um porta-vento pro Guilherme, só que eu sou maior que ele, né? Acho que cabia 2 Guilherme na blusa lá. E o vento fez inflar, virou um paraquedas, né? Isso aí acho que ajudou a atrapalhar um pouquinho, ajudou a atrapalhar, né? Atrapalhou bem o ciclismo, mas se não fosse a blusa, ia ter hipotermia, né? O que eu vi as ambulâncias na verdade, né? A estrutura da prova é espetacular. Eles têm, sabem, né? É uma prova de risco, né? Existe risco à saúde, risco à vida, inclusive, porque é uma exigência física muito grande. Isso aí a gente não vai ser aqui hipócrita, né? De falar que não tem perigo. Tem perigo, é uma prova de risco, é um esforço físico. Imagina o amador, que o primeiro dos amadores faz a prova em 10 horas, né? E geralmente o último faz perto de 17 horas. E se tira uma média, os caras, homem e mulher, uma média de exercício durante o dia, sob chuva, vento, frio, 13, 14 horas em média ali, né, com o corpo no limite, o organismo no limite. Então há risco, mas há uma estrutura espetacular, né, para proteger ao máximo o atleta. Estrutura de ambulância, de ambulatório, enfim, de corpo médico, de enfermeiros, né? E esse ano as ambulâncias trabalharam pra caramba, né? Foi demais. Eu de ciclismo que tava pra escutar a ambulância passando do lado. Porque teve muita hipotermia, tava bem frio, né? A sensação térmica era muito baixa. E eu pude notar lá na enfermaria, inclusive, que estava bem cheia, uma enfermaria do tamanho do ginásio de esportes aqui de Guararema, estava bem cheia lá de atleta, infelizmente, né, com hipotermia, a maior parte hipotermia. E esgotamento
esgotamento físico, assim, não havia muito, mas hipotermia é a grande maioria. Tanto que na corrida teve muitos que estavam com a manta térmica, para dar uma segurada na temperatura. Pois é. Então, aí o negócio, a gente se vê que a conquista da criança aqui foi mais marcante ainda, né? Não foi uma coisa para qualquer um, né? Foi realmente um Ironman. Então, foi legal, é isso aí. E o que vale, acho que é aquilo que eu falo, né? É a lembrança que fica, né? Do que fez e o exemplo que você acaba dando para um monte de gente, assim, sobre... Não só sobre a prova, ninguém não é ninguém, acho que as pessoas, acho que se espelham, né? Acabam se espelhando e acabam tomando você como exemplo, não logicamente para fazer um Ironman, né? Até algumas pessoas podem querer, eu acho bem, se tiver, muito legal, a gente tá aqui para treinar o pessoal, né? Inclusive para ajudar nessa conquista. Mas como exemplo de vida, cara, pode dizer que você assim, é um vencedor já na vida com 25 anos, né? É um cara que não nega fogo no serviço e quando encara o desafio vai, né? É isso aí. Fantástico. Então, eu queria assim, logicamente, como eu já havia dado antes, mas te dar os parabéns de novo, né, aqui na nossa live improvisada. E eu queria também que você desse assim, não uma mensagem, né, uma mensagem, assim, uma coisa muito complexa, eu acho, mas sei lá, falar o que você sente em relação ao esporte agora, né, e o que você pretende fazer daqui para frente no esporte. Você vai fazer outro Ironman ou outro triatlo qualquer, ou vai continuar no triatlo, ou não vai no triatlo, vai voltar para corrida de rua, enfim. Não precisa você contar todo o segredo, não, é só uma ideiazinha assim pra gente saber. Bom, a gente é também do curioso. Bom, pretendo continuar no triatlo, né? Uma coisa que... O que me instigou, na verdade, foi na época da faculdade, né? Teve um professor meu que fazia Ultraman, né? E meio loucão, né? Bem divertido ele. Daí quando ele falou do Iron, né? Que ele tinha feito Iron um dia, foi dar aula no outro. Daí começou a perguntar a gente, né? Se alguém fosse fazer, eu sei que faz também. Eu fiz o Iron ontem, daí foi que me instigou esse esporte, né? Eu sempre gostei do triatlo, né? Quando acabei conhecendo ele, né? Só que até então era inviável por causa dos materiais, né? Por causa da pedal, né? Natação, que acaba dificultando um pouco. Aí entrei no ciclismo, aí que atiçou mais a vontade. Quando eu comecei a nadar, aí pronto, aí já abriu leques. Daí quando eu vi que o Zé também tinha o ar, não tinha feito tanto meio ar como o completo, falei, nossa, eu quero... Aí que instigou mais a vontade de fazer, né? Deu aquele sonho de fazer. Eu pretendo fazer mais áreas pela frente, né? O esporte sempre teve presente na minha vida, né? Desde os 6 anos de idade. Estou com 26 agora, então 20 anos da minha vida. Uns 20 anos só. 20 anos só que estou no esporte. Então eu pretendo continuar no esporte, né? No triatlo também. E acho que é isso, né? Quem gosta, né? Vai pra cima. Não tem dificuldade que impeça uma pessoa de alcançar os objetivos quando eu acho que se determina a buscar, né? Só para quase finalizar aqui a minha falação toda, é que eu lembrei de uma coisa assim que eu comentei com você não deve ter visto na prova porque a distância entre vocês lá na prova era grande, entre essa pessoa que eu vou falar e você, mas eu acho que eu havia comentado, né, sobre o pai que estava com o filho, né, puxando o filho durante essa prova.
esse atleta é um militar reformado americano e ele tem um filho que tem paralisia cerebral. E ele já fez outros Ironmans pelo mundo. E ele põe o filho num bote, nada puxando o bote, né? E nossa, só de falar dá uma arrepiada, cara, porque é um negócio emocionante de ver. E ele sai, quando sai da água, o pessoal ajuda, logicamente, a tirar o menino do bote. Menino, é um rapaz já, né? Eles colocam num carrinho, né? Acoplado à bicicleta, ele pedala puxando o filho e quando vai correr ele empurra esse carrinho, né? Ele desacopla o carrinho da bike e corre os 42 quilômetros empurrando o carrinho. E não faz isso para aparecer, né, cara? Ele faz isso porque o filho, apesar de ser PC, ele tem um amor pelo esporte, ele vibra muito com o esporte, ele vibra muito com o Ironman, ele acompanha, eu já li algumas coisas a respeito, ele acompanha do jeito que ele consegue acompanhar as matérias, tudo sobre Ironman na internet. E ele é fissurado, e o pai, por amor ao filho, para proporcionar isso aí ao filho, foi o que eu falei antes, né? A gente proporcionar, eu e o Antônio tentar proporcionar a outras pessoas essa experiência de vida, né? O pai proporciona ao filho essa experiência aí que sempre é única, né? Isso é muito bonito. Podem ser, o cara pode ter 10 Ironman nas costas, mas cada prova tem sua particularidade. É uma emoção diferente. Sim. Lógico que é. Gente, puxando essa parte aqui de dificuldades que vocês estão falando, a gente tem uma pergunta! O Ramud ZL perguntou: qual foi a maior dificuldade durante a preparação, Gui? O que você acha? O que mais que você teve dificuldade em fazer até a prova? Controlar a parte da alimentação, né? Regular a alimentação durante o ciclismo, né? A alimentação também durante o dia a dia, né? Teve que mudar totalmente a rotina, né? Eu não tinha controle alimentar, eu comia, aí teve que meio dar uma filtrada no que ia comer, né? Mais parte de proteína, carbo, durante o ciclismo mesmo, né? O tempo de comida, que eu normalmente enrolava o carro, pedais longos, e não me alimentava direito, né? Então tive que começar a ter esse controle, né? Puxei muito sua orelha, né? Foi muito minha orelha fazer. Tem que se alimentar bem. No caso, cada meia hora eu tinha que comer no ciclismo, né? Então, pra não deixar o corpo sentir. Hidratação, outro ponto também que eu falhava muito, até falho desde quando durante corrida, percurso de 10, 15 km caminho a seco, também é um ponto que eu tive que reeducar o corpo, né? Eu acho que foi isso aí, a parte física nem tanto, mas a parte alimentar que pegou um pouco. Sim. Há um cálculo básico aí de que numa prova de Ironman, um atleta amador, ele chega a consumir em média 20 mil calorias, né? Então é muita coisa, né? Muita coisa. O cara, para conseguir terminar, é um poço de combustível ambulante, né? Tem que... Tanto que na maratona, quando eu começava a me empolgar, ficava esquecendo de comer, eu sentia que a carne começava a pesar, começava a querer dar queima. Eu falava, opa, eu tinha o carb up, né, barrinha de cereal, ia me alimentando, quando comia, o corpo dava aquela aliviada. Aí eu lembrava de novo, não, cada tanto tempo tem que ir se alimentando. Foi um ponto que eu senti que pegou muito. Sim. Então, e acho que basicamente, né, sobre a prova, a parte, acho que eu pelo menos percebi de fora que você que inclusive não só eu, o Antônio também, o Antônio estava lá com a gente, né? A gente percebeu que a gente ficou meio preocupado
foi justamente o começo da corrida, né? Você sair daquela bicicleta lá vindo de um percurso pesado lá, de muito vento, muita chuva e bastante frio, e sair para a corrida. Até comentei com o Antônio que a minha preocupação era se você conseguir, porque a corrida era o seu principal esporte, você sempre se deu bem, né? E eu comentei com o Antônio que eu estava preocupado, ele também ficou um pouquinho, se você ia conseguir desempenhar o que você estava esperando, né, na corrida. Não que você não fosse terminar a prova, isso aí eu não tinha dúvida que você ia terminar aquela prova, nem que você fosse se arrastando, você ia terminar a prova, pelo que eu conheço você. Mas talvez o sentimento de frustração, se você não conseguisse correr como realmente esperava, pudesse atrapalhar um pouquinho. Mas deu tudo ao contrário do que a gente tinha medo, né? Das nossas apreensões lá, do que a gente estava apreensivo, né? E graças a Deus deu muito certo, deu tudo muito bem. Foi bem legal, né? Que bom. Natação e corrida foi ainda mais lindo, eu tava curtindo todo. Isso é muito bom. O pessoal tá aqui nos comentários dando parabéns pra você, Gui, mais uma vez, pelo resultado, garra, determinação, superação e exemplo. Deus abençoe sua trajetória. Obrigado. Então é muito bom isso, saber que o pessoal tá aqui te apoiando, né? Diga. Tem que já finalizar, a gente tá acabando a bateria. É legal ter esse contato, né, de apoio, né? Sim. Sempre estimula a fazer novas loucuras igual essa. É uma prova gostosa, é divertido. E agora, né, a gente, antes da pandemia, a gente fazia alguns simulados, né, de triatlo aqui na academia, né? Uma brincadeira, né? Distância curta, de duração tudo, né? Vai dar no máximo aí uma hora e pouquinho. E agora a gente vai retomar, né? Vamos retomar. A gente vai retomar, vai começar a brincar de novo. Inclusive nesse sábado já tem um simulado. Quem estiver assistindo a gente aí e quiser vir aqui ver, participar até, enfim, tá convidado. Sábado a partir das 11 horas. Saudável, bem tranquila, né? Onde a gente que tá bem quentinho. Vai pedalar nesse trecho aqui entre a academia e o portal aqui de Mogi, né? Até o trevo. E também vai correr nesse mesmo trecho. Então vai ser um trajeto bem controlado, bem tranquilo. E fica aí o convite, né, para todo mundo aí que quiser participar ou quiser assistir, a academia está aberta. Tá aí de portas abertas para todo mundo. Né? Isso aí. E o Ironman vai participar brincando, porque se ele... dá problema depois. Pode levar uma coisa séria, é brincadeira, né? Brincadeira, não vai levar um negócio a ferro e fogo, senão não vai dar certo. Não. Então é isso, né? É isso aí. É isso. Eu queria agradecer de novo ao Guilherme. Obrigado. Vocês querem saber? Eu sou muito grato a esse cara aqui, porque o que ele me proporcionou de alegria nesse Ironman, inclusive a alegria de estar lá, eu já falei, né? É uma redundância. O Ironman para mim é uma coisa bem diferente, tem um significado para mim bem especial. E por esses caras aqui que me levam sempre a gostar mais dessa prova. E a gente, né, também quer agradecer de coração a Clorando, né, que é o meu amigo lá, nosso amigo Antônio Carlos, que fez essa parceria para proporcionar isso aí pro Guilherme. Ao Glauber da Marcos Bike, que fez o Bike Fit, enfim, deu toda a assistência aí
na vermelhinha lá que precisava, né? Enfim, inclusive ela tá lá agora dando uma revisada pós-prova e ficou só o bagaço, a coitada da bicicleta. Alcidinei, secretário de Esportes de Guararema, que também apoiou bastante o Guilherme. Ao meu irmão, o Marco Antônio, que a gente invadiu a casa do meu irmão lá em Floripa, né? A gente ficou 5, 6 dias lá e o cara deu um tratamento, cuidou da gente lá, um tratamento 5 estrelas. E a todo mundo que, de uma forma ou de outra, apoiou e ajudou. O Guilherme nem tenha sido um pouquinho só nessa trajetória aí, nossa, ajudou muito, né? Foi cara? bastante. O Murilo também. O Murilo participou com a gente lá do simulado, enfim. Parece que as pessoas não têm ideia do quanto um pouquinho só de ajuda faz um significado absurdo, né, numa prova dessa. Então, pessoal, muito obrigado aí pela audiência e pela participação na live. A gente espera que seja assim, que o Guilherme seja de inspiração aí para a turma brincar de triatlo, né? A coisa começa brincando de triatlo, não precisa ser triatlo, pode ser um duatlo, pode ser um A4, pode ser... Eu comecei no corrida, no A4, no A4 com triatlo. Pois é, então, que você sirva de inspiração e a gente vai fazendo nossas provinhas aqui, nossos simulados, enfim, todos estarão sempre convidados, né? A gente vai soltando aí no Instagram sempre que tiver. Pode ter certeza que todo mundo aí vai ser muito bem recebido aqui. E a gente vai fazer mais lives. Espero que comigo falando menos. Não, mas é bom ter entrevista, né? Entrevistas. E a gente vai tocando o barco aqui. E pra quem fala que não sabe correr, não consegue correr, eu comecei como goleiro, porque não corria. Do lado de fazer o check-in na prova, a gente era entrevistado lá por algumas meninas lá, um pessoal lá da prova, né? E a menina me perguntou, eu lembro até hoje, isso faz 9 anos já, a menina me perguntou quanto que eu tinha, a maior distância que eu tinha nadado, né, em treino, a maior distância que eu tinha pedalado. Eu falei, eu falei que eu tinha nadado 5 km, a maior distância em treino, 5 ou 6, sei lá, pedalado 200, né, o maior treino. E quando ela perguntou da corrida, eu falei, você quer saber mesmo? Ela, o pessoal quer saber, tem uma pesquisa aqui. Eu falei, a maior distância que eu corri para essa prova foi 15 km. A menina quase caiu de costas, né? Porque a prova tinha maratona para ser concluída, né? E foi que foi. Essa é uma das historinhas, mas tem mais um monte. Um dia a gente vai... Nas próximas lives a gente vai contar mais histórias. A gente vai contando. Juntar os 4 lá e juntar... Nossa, juntar os 4 então... Nossa senhora. Porque sou eu, o Rodolfo Duca aqui da Casa do Construtor, grande amigo também, figuraça. Antônio Carlos Casoni, da Clorando, 3º Ironman e agora o 4º Ironman Guilherme. Uma hora a gente vai fazer uma live dos 4 e vai ficar... Vocês vão ter que ter paciência, porque tem uma história pra caramba. Forte abraço, pessoal. Valeu, galera. Tchau, Até a gente. próxima. Próxima. Obrigado.